Boa noite. Tema bem sugestivo. Cadê? Tem tema? Aí. Identidade. Qual é a sua? Todos nós temos a identidade, certo? Eu vou contar uma história para vocês. Durante a nossa caminhada na juventude, às vezes nós disputávamos aí cerca de 5 campeonatos de uma vez só. Às vezes não sabia aonde iria jogar. Aonde eles oferecessem um dinheirinho a mais, nós partia para lá. E uma vez nós fomos jogar em Muqui. E chegou lá em Muqui, a carteirinha precisava de uma foto. E foi interessante que a carteirinha de Pobel não tinha uma foto não. Precisava de uma foto. Falaram assim: Pobel, pega a sua identidade. A identidade de Pobel não tinha foto, porque ele já havia arreganhado a sua identidade para entregar a foto para um camarada lá em Afonso Cláudio. Acredita num troço desse. Foi o primeiro homem que teve uma identidade com a foto colorida nela. Antigamente era só preto e branco. Sabe por quê? Porque nós arrumamos uma foto para Pobel. Mas Jotinha achou que a testa do Pobel estava muito alongada. Isabela viu isso. E o que nós fizemos? Pegamos uma tesoura, cortamos parte da testa de Pobel, quase 50%, e ela ainda ficou grande. E colamos aquela foto na identidade de Pobel. A primeira identidade com foto colorida, e agora já renovado, com a testa menor. Adulteramos a identidade de Pobel. E como cristão, quando eu e você abrimos espaço nos nossos corações e permitimos que o pecado então comece a passear por ele, nós estamos então adulterando a nossa identidade espiritual. Estamos tirando de dentro de nós aquele que verdadeiramente precisa estar, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Pobel ficou melhor com a testa, mas não era a sua identidade real. Qual é a sua identidade real? Quem realmente você é? Quem as pessoas veem através dos seus olhos? Identidade. Nós precisamos ter uma identidade, ainda que uma identidade física, mas muito mais uma identidade espiritual, porque é a minha identidade espiritual que vai revelar Deus, que vai atrair outras pessoas a ter uma nova identidade. Ignorar a identidade que o mundo oferece e receber a identidade que Cristo nos dá. Qual é a sua? Qual é a minha identidade? Algumas pessoas têm vergonha de mostrar a sua identidade. Lá no serviço onde eu trabalhava, tinha um camarada, se você pegasse a identidade dele, era inimigo mortal. É possível que se você pegar a identidade de Luiz, há muitos anos atrás, ele vai estar com um cabelo como se fosse uma juba. Mas hoje, aqueles cabelos já não são mais aqueles cabelos. Mas ainda assim, Luiz mantém a sua identidade física. E o texto que nós vamos ler nesta noite, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Daniel. Daniel 1, de 1 a 16. Amém? Daniel 1, de 1 a 16.
Amém? Vamos colocar de pé? No ano terceiro do rei de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel e da semente real dos príncipes, mancebos em que não houvesse defeito algum, e formosos de parecer, instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendimento no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistir no palácio do rei, e que os ensinasse as letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes ordenou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, e do vinho dos seus beberes, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles assistissem diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs de Beltesazar, a Ananias de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e Azarias de Abidnego. E Daniel assentou-se no coração de não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho dos seus beberes. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos para não se contaminar. E deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Porque disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que ordenou a vossa comida, a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que o dos mancebos, dos quais são vós iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem havia ordenado o chefe dos eunucos sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: prova ora os teus servos 10 dias, e que se nos deem do legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o parecer dos mancebos, e comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. E consentiu-lhes isso, e os provou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles eram mais gordos de carne do que os mancebos que comiam a porção do manjar do rei. Então sucedeu que o despenseiro tirava a porção de manjar deles, e o vinho dos seus beberes, e dava-lhes legumes. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Nós assim louvamos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Essa é a história de alguém que decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Alguém que teve uma postura firme diante de uma situação que poderiam levá-los a se contaminar acerca de quem verdadeiramente era a sua identidade. Nesses 4 homens havia uma identidade: a certeza de que Deus era o seu Senhor. Essa era a maior certeza desses homens, por isso eles decidiram não se contaminar. Embora o mundo ele possa oferecer muitas coisas boas aos nossos olhos, jovens, crentes em Jesus Cristo, não se deixe contaminar por essas coisas. Não se deixe levar
por coisas que podem enganar o seu coração. Daniel e seus amigos, eles foram levados cativos. Iam comer da melhor comida do reino, iam beber a melhor bebida do reino. Mas diante dessa oportunidade, Daniel resolveu dizer não. Eu não comerei da comida do rei, eu não me contaminarei com essas coisas, porque Daniel entendia que essas coisas poderiam ser algumas oferendas que eram feitas aos deuses na Babilônia, e que eram coisas imundas. Há muitas coisas que aos nossos olhos parecem ser boas, mas diante de Deus elas são imundas, não servem para mim, não servem para você. Olhe, jovens, o mundo está cheio de coisa que aos nossos olhos parece muito bom, mas pode levar você à vida, à morte eterna, porque vai contaminar seu coração, vai contaminar a sua identidade. Não se deixe levar com as coisas que o mundo tem oferecido a você. Daniel não se deixou contaminar. Daniel preferiu continuar servindo ao Deus dos exércitos, ainda que estivesse longe da sua nação. Nós vivemos hoje num contexto onde os nossos jovens, às vezes até nós mesmos, nos corrompemos muito fácil. Isaías vai dizer assim, olha, ai de mim, homem de lábios impuros, que habito no meio de homens de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O que nós vemos em relação a Isaías, que parece que Isaías, ele vivia num contexto onde ele se deixou levar por essas coisas. E muitas vezes nós achamos que as coisas fraquezas da nossa carne, às vezes nos levam a essas coisas. Mas Daniel foi diferente. Daniel vivia num povo que era idólatra, um povo que tinha seus deuses, mas Daniel não se corrompeu a Deus. Daniel preferiu ficar intacto servindo ao seu Deus. E é isso que nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, é isso que você, como ser humano, é isso como criatura de Deus, que foi criada à imagem e semelhança de Deus, precisa entender nesta noite. É preciso que você se mantenha firme na presença do Senhor, nosso Deus. Não se deixar contaminar com as coisas, com as iguarias. O mundo e o diabo são mestres em nos enganar com o pecado. São mestres. Olha o que aconteceu com Eva. Os olhos e o paladar. De repente alguém aqui dentro que geralmente o diabo vai apresentar você com uma iguaria de olhos azuis e cabelos loiros. Mas não se deixe contaminar com essas coisas. Servir a Deus é melhor do que passar por experiências desastrosas na sua vida. Daniel vivia num contexto na Babilônia onde poderia haver prostituição, devassidão, álcool, qualquer outras coisas. Mas Daniel não se corrompeu com isso, meu querido. O que tem levado a você a se corromper diante de Deus nos dias de hoje? O que tem afastado você do seu Deus? O que o mundo tem te oferecido que é melhor do que Deus tem para você? Quando nos corrompemos com as coisas da terra, nos tornamos seres humanos simplesmente que temos a nossa visão ligada às coisas da terra. Mas Deus criou a mim e você para uma eternidade. Nós somos seres eternos. Então nós precisamos visualizar o céu como verdadeiramente o meu e o seu lugar. Não se deixar se contaminar com essas coisas. Não se deixar levar por coisas que não vão levar você a lugar algum. Mas manter-se firme na presença do Senhor, porque é dele que eu e você receberemos as melhores coisas nesta terra, e muito mais do que isso. Teremos a autenticidade e a identificação de que verdadeiramente somos cidadãos dos céus. Não se deixe contaminar, meu querido. Mas eles decidiram não se contaminar.
Eles não iriam viver como aquelas pessoas, não abririam mão da sua verdadeira identidade. Não abrir mão da sua verdadeira identidade é você ter decisão nas atitudes que você precisa tomar. Às vezes nós somos lentos em algumas situações, esperamos tempo. Às vezes alguns empurram com a barriga, outros vão protelando. Mas todo homem de Deus, ele precisa ter poder de decisão. Se você é alguém que tem convicção de que Deus é o seu Senhor, e você precisa tomar então uma decisão, coloque-se diante de Deus, ore ao Senhor, e você vai ver que você vai ter a melhor decisão da sua vida. E a decisão da sua vida para essa noite pode ser a sua libertação da contaminação que o mundo tem oferecido a muitos de nós que aqui estão. Por isso, meu querido, permaneça-se firme e não permita se contaminar. É interessante que quando esses homens de Deus chegam na Babilônia, eles têm os seus nomes mudados. Eu me lembro em 93, quando eu fui para São Paulo, e quando eu cheguei lá, eles me botaram um apelido, Sapo Joe. A princípio eu até gostei, porque na escola meu apelido era Boca de Sapo. Eu não sei porquê, de repente é porque eles achavam que minha boca era grande, mas acho que não é tão grande assim. E botaram Sapo Joe, e Sapo Joe vai, Sapo Joe vem, eu até gostei, porque Joe era um nome, não era um nome comum. Eu estava me sentindo um estrangeiro, Sapo Joe. Aí um dia o camarada falou bem assim, rapaz, esses caras ficam te chamando de Sapo Joe, você sabe por que eles estão te chamando de Sapo Joe? Ele falou assim, não. Ele falou assim, rapaz, Sapo Joe, de outro mundo. Aí eu não quis mais isso aí. Aí não, aí bagunçaram comigo. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Às vezes o mundo, ele começa a colocar alguns rótulos em mim, alguns rótulos em você, e você acha que você está abafando. Tem muita gente que quando fala assim, o que fulano de tal é pegador. Ai, ele se enche. Fulano de tal é saradão. São rótulos que o mundo coloca em você para te enganar, meu filho. Para aguçar em você a vaidade que lá na frente vai te separar daquilo que Deus tem como propósito para a sua vida. Eu já fui saradão. Hoje a barriga está querendo avançar o botão, eu estou chupando ela para dentro, mas está difícil segurar ela. Eu vou ter que respirar uma hora, ela vai ter que sair. Mas, antes de querer ser um saradão, eu quero ser servo do Deus Altíssimo. Porque com barriga, meu querido, ou sem barriga, você vai para o céu. Se você tiver Jesus no seu coração. Mas se você for um cidadão que quer rótulos do mundo, quer ser chamado de pegador, saradão, você pode ficar aí, saradão aí, num tormento eterno que você nem imagina como é. Viu, Pobel? O céu tem um espaço para você. Essa barriguinha sua alongada. Ei. Mas nós não podemos deixar que o mundo coloque em mim e você rótulo. Olha o que vai acontecer. A Bíblia diz lá no versículo 6 e 7. 6 e 7 diz assim, ó, entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e o chefe dos eunucos e pôs outros nomes a saber. A Daniel pôs-se Beltesazar, a Ananias de Sadraque, a Misael de Mesaque e Azarias de Abidnego. Olha o que a tradução desses nomes significavam naquela época para aqueles homens. Daniel era Deus é meu juiz. Passou a se chamar Beltesazar, príncipe de Bel, ou seja, príncipe de Baal. Um deus babilônico. Tirou toda a sua característica, tentou mudar toda a sua identidade.
Depois nós vamos ver que ele colocou então em Ananias, que significa Jeová misericordioso, passou a se chamar Sadraque, amigo do rei. O único rei que nós precisamos ser amigo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Depois então a Bíblia diz então que de Misael, que é Deus, quem é como Deus? Mesaque, quem é como Acu? Ou seja, Deus da lua. Azarias, Jeová é meu socorro, passou a se chamar Abidnego, servo de Nego, ou representante de Mercúrio. Tentaram então tirar a identidade daqueles homens de Deus. Mas a Bíblia, em toda a Bíblia que você lê sobre Daniel, é o único lugar onde esses homens vão ser mencionados com esses nomes que eles receberam na Babilônia. Sabe por quê? Eles não permitiram que a sua identidade fosse adulterada. Eles se manteram firmes naquilo que eles tinham como propósito, naquilo que eles entendiam que era propósito de Deus para a vida deles. Eles não se corromperam, eles não se deixaram ser adulterados. Meu querido, o que tem adulterado a sua condição espiritual nos dias de hoje? Os rótulos do mundo têm sido mais importantes para você do que aquilo que Deus tem e quer para você. Sabe por quê? Porque quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, Deus quer dizer o seguinte: ali é a princesa do rei, ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus, ali é um varão de Deus, porque é esse o título que Deus quer para mim e para você. Mas quando eu mantenho a minha fidelidade ao Senhor, quando eu mantenho a minha integridade no Senhor e não me deixo me corromper com as coisas do mundo. Não me deixo me corromper com as coisas do mundo. Olha o que diz Provérbios: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que prata e ouro. Não se preocupe com a sua identidade física, meu irmão. Porque seu corpo ele vai mudar. Aquela forma atlética pode mudar aquela forma de barril. Aquele homem que tinha os cabelos que tinham cachos nos ombros, eles podem desaparecer. É possível que o pastor Juventino tinha um cabelo Black Power. Mas com o tempo essas coisas mudaram. Mas não mudou nele a identidade de Cristo Jesus, o seu Senhor. Não mudou nele a identidade. Não permita que a sua identidade, não permita que o mundo queira colocar em você aquilo que não é seu. Mas permita que Deus coloque em você aquilo que verdadeiramente você é. Mulheres e homens de Deus, que servem ao Deus Altíssimo. Mas eles entenderam que havia um preço de uma recompensa. Daniel propôs, o chefe dos eunucos, está lá no 12, no 15, prova ora os teus servos 10 dias, que se nos deem dos legumes a comer e água a beber. Daniel se negou a comer a comida do rei, a beber o vinho do rei, e pediu o seguinte: olha, eu não quero me contaminar com essas coisas, me dê então só legumes, me dê somente água a beber, mas não me dê essas coisas, porque essas coisas não servem para mim. Há momentos na minha vida e na sua vida que você precisa entender, você precisa refletir acerca de como você está vivendo e dizer: olha, essas coisas não servem para mim, porque vai desagradar o coração do meu Deus, vai adulterar a minha identidade espiritual. Jovem, é preciso fazer isso. É preciso que você tenha consciência que por você, por mim, por nós, foi pago um alto preço. Um alto preço, meu querido. Daniel entendeu isso.
A Bíblia diz que o chefe temeu, mas acabou abrindo mão para que ele fizesse essas coisas. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eles ficaram mais formosos do que aqueles que estavam comendo da melhor comida e da melhor bebida do rei. Para quem está ultrapassado no peso, a Bíblia está dando aí uma boa dieta, hein? Que está um legumezinho e água. A Bíblia diz que eles ficaram mais fortes e mais formosos, porque eles decidiram não se contaminar com as coisas do mundo. Eles entenderam que quando perguntasse assim a identidade, qual é a sua, eles saberiam responder verdadeiramente quem era e qual era a sua identidade. Você sabe qual é a sua verdadeira identidade? Você sabe verdadeiramente quem você é? Você precisa ter uma identidade. Porque ainda que você esconda a sua identidade, uma hora ou outra, alguém vai descobrir quem verdadeiramente você é. Mas Jesus disse, lá em Mateus, quem acha que a sua vida, quem achar que a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Jesus está querendo dizer que hoje, o que você parece ter perdido, amanhã pode ser para você um ganho. Pode ser para você um ganho. O mundo nos diz que estamos perdendo com isso, essas coisas. O crente, a gente não pode fazer nada, crente não pode dançar, crente não pode fumar, crente não pode isso, não pode aquilo, isso é mentira do diabo. Você pode fazer o que você quiser, desde que aquilo que você faça seja para honrar e glorificar o nome do seu Deus. Eu me sou muito mais livre hoje do que quando eu era antes, que eu achava que eu podia fazer o que eu quisesse. Eu era escravo do pecado. Eu padecia na mão de homens. Mas quando Jesus Cristo, Ele escolhe a você, e você entende que Ele te escolheu, há uma liberdade em você que ninguém pode oferecer a não ser Ele. Você é livre em Jesus Cristo, meu querido? Você é livre em Jesus Cristo, minha querida? Porque se você é livre em Jesus Cristo, você verdadeiramente assumiu a identidade do seu Deus. E é isso que as pessoas vão olhar para você e vão dizer: ali verdadeiramente há uma mulher e um homem de Deus. Porque essa precisa ser a nossa verdadeira identidade. Identidade. É você quem está ganhando em não abrir mão de seus preceitos. Daniel e seus amigos também ganharam. No versículo 15 diz assim: no fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam nas finas iguarias do rei. Talvez eles tivessem também, ouvissem uns dos outros jovens: vocês estão perdendo um banquete desses comendo folha. Às vezes quando nós não fazemos as coisas que às vezes o mundo nos oferece, eles acham que nós somos uns bobalhões, uns quadrados. E às vezes por estar no meio de um contexto de pessoas que vivem usando de rótulos para nós acabamos cedendo. Acabamos cedendo para que não sejamos vistos como ridículos. O cidadão que é sem Jesus Cristo, ele é ridículo duas vezes, porque não há vida longe de Jesus. Não há alegria longe do nosso Deus.
E a aparência desses homens era a aparência de pessoas que verdadeiramente estavam felizes. Pessoas que tinham convicção de quem Deus é na vida deles. Viva a identidade que Deus lhe deu e saiba que o Senhor tem em suas mãos uma recompensa, o céu, uma vida eterna esperando por você. Uma coisa eu posso te dizer nessa noite, meu querido. Esses 4 homens nos dão uma lição tremenda de que a cada dia nós precisamos ser melhores. Que a cada dia a luz de Cristo, a presença de Deus, ela possa ser refletida através de mim e através de você. E de que vale a pena não se contaminar com as porcarias que o mundo lhe oferece. Eu dormia bêbado e acordava, bebia de novo para continuar bêbado. Hoje eu durmo são e acordo com a certeza de que sou salvo em Jesus Cristo. Quando se contaminam com as coisas do mundo, a nossa visão se limita tanto que nós só conseguimos enxergar um passo à nossa frente. Mas quando nós decidimos abrir os nossos corações e deixar o Senhor Deus, Senhor dos Exércitos, cumprir o seu propósito em nós, nós conseguiremos ver além daquilo que imaginamos. Sabe por que além daquilo? Olha, eu estou aqui hoje, mas eu tenho convicção de que meu lugar está lá no céu, e eu nem sei como é que é o céu. Mas se Jeová está lá, é bom. E se é bom, eu quero estar lá. E você? Aonde você vai querer passar a sua eternidade? E você? Qual é a identidade que está refletida em você? Feche seus olhos. Deixe Deus falar no seu coração. Permita que as coisas que têm contaminado a sua vida, meu querido, elas possam cair por terra nesta noite, ainda que você não tenha forças, ainda que o seu pensamento é em fazer essas coisas, mas não crê nas suas próprias forças. Entregue-se ao Senhor, mesmo sabendo das suas dificuldades, das suas limitações. Daniel não era nenhum super-homem, era um homem como eu e como você. Mas Daniel sabia, ele conhecia o Deus a qual ele servia. E o Deus a qual Daniel servia era um Deus que faz milagre, um Deus que restaurava, um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que nos liberta das contaminações do pecado e do mundo. E é esse Deus que está aqui nesta noite, oferecendo a você a mesma oportunidade que ofereceu àqueles homens de não se contaminarem, não pelas suas próprias forças, mas porque aonde Deus está, Ele é soberano sobre todas as coisas. Eu gostaria de dizer a você, ofereça seu coração a Deus esta noite, para que você possa então provar do melhor de Deus para a sua vida. Daniel e seus amigos puderam provar do melhor de Deus.
Eu posso te garantir uma coisa nesta noite. Você que adentrou neste lugar, você pode provar do melhor de Deus. Vamos nos colocar de pé. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Comece você onde está. Ore pela pessoa que está do seu lado. Mas se alguém entrou nesse lugar nesta noite e tem permitido que as contaminações do mundo tenham devastado a sua vida, eu quero te apresentar nessa noite um Deus que restaura, um Deus que salva, um Deus que cura e que nos liberta das garras de Satanás. E se há alguém nesse lugar que gostaria de abrir o seu coração nesta noite, para que Deus possa então fazer o milagre da salvação, erga uma das suas mãos. Nós queremos orar por você nesse lugar nesta noite. Deus, Ele quer fazer um milagre na sua vida como você nunca imaginou antes. Deus quer libertar você das iguarias do mundo, das porcarias que o mundo tem te oferecido, e quer levar você a provar do melhor de Deus, ou seja, dar a você uma nova identidade, a identidade em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Alguém nesse lugar? Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Senhor por esta noite. Nós louvamos o Senhor porque o Senhor nos reuniu neste lugar, e o Senhor tem nos dado o privilégio de juntos adorarmos o Teu santo nome, na certeza que Tu é um Deus que tem nos livrado das iguarias do inimigo, e nos fortalecido de forma que nós possamos contemplar e ver, e ter a convicção de que o céu é verdadeiramente o nosso lugar. Deus, que toda a igreja batista do Aquidabã, ela possa abrir o seu coração, e que a presença do Espírito Santo do Senhor possa incomodar cada um de nós, para que a verdadeira identidade de Cristo Jesus, o nosso Senhor, ela possa estar em nós, a fim de quando alguém perguntar qual é a sua identidade, simplesmente com o meu olhar, com um gesto, com minha atitude, Cristo Jesus possa ser apresentado como solução para os nossos problemas. Pai, nós queremos te pedir em especial pela sucessão pastoral dessa igreja, Deus. Às vezes parece que o povo tem adormecido, mas graças a Deus, porque o Senhor é um Deus que não dorme, é um Deus que, independente das nossas limitações, é um Deus que cuida de nós. Por isso, Deus, incomode o coração do teu povo a manter um compromisso de oração com o Senhor, de conversa diária com o Senhor, para que seja revelado aos nossos corações aquele que o Senhor tem determinado para este lugar, Deus. Porque eu creio que esse lugar é santo, porque a presença do Senhor, ela é constante neste lugar, e porque a tua presença é constante neste lugar, você tem separado, Deus, um povo santo para adorar o Senhor neste lugar. Não nos deixe nos corromper com as coisas do mundo, mas permita que nós sejamos fortes a tomar decisões que verdadeiramente glorifiquem e exalte o teu santo e glorioso nome. Perdoa os nossos, Deus, os nossos pecados, abençoe os jovens na nossa igreja. Não deixe que as aparências do mal, embutida com coisas de belezas que não são reais, possa confundir o olhar e o coração dos jovens dessa igreja, mas que em todos os cantos, aspectos e contexto que seja, eles possam ver sempre a imagem de Cristo Jesus, o Senhor e Salvador de nossas vidas. E abençoe a diretoria dessa igreja, para que ela continue com o mesmo propósito, de levar o teu povo a uma adoração sincera, real, verdadeira, em espírito e em verdade. Muito obrigado, Deus, por tudo. Abençoe as nossas vidas, nos guarde. Permita que possamos estar cada vez mais na tua presença, buscando
cumprir a tua vontade, pois nós assim oramos ao Senhor, agradecidos em nome de Jesus, aquele que reina hoje e sempre. Amém e amém. Podeis assentar.